Olá pessoal, então dando continuidade na nossa aula de Eletrônica 2, ainda estamos falando sobre o amplificador push-pull classe AB e vamos falar agora de uma configuração do amplificador push-pull com uma estrutura chamada de Darlington, que talvez vocês tenham visto lá em Eletrônica 1, e uma estrutura chamada de Ziclay, tá? Uma estrutura bem semelhante ao Darlington. E depois veremos uma estrutura de push-pull com um chamado de acionador, tá? Ou VAS, que é o Voltage Amplifier Stage, tá? O estágio de amplificação de tensão embutido no amplificador push-pull, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos ver a configuração Darlington e Ziclay, ok? Então, o que é a configuração Darlington? A configuração Darlington, então, é uma maneira que utiliza dois transistores para fazer, com o objetivo de aumentar o ganho total da estrutura. Então, se a gente tivesse apenas um transistor aqui, a gente ficaria limitado, por exemplo, a esse ganho de corrente beta zero, no caso fosse só esse transistor aqui. Utilizando dois transistores, então nós podemos fazer uma multiplicação de ganho, tá? Então vou ter mais ganho, tá? Mais ganho de corrente. Essa estrutura, então, ela pode ser feita com dois transistores, então essa aqui seria a configuração Darlington NPN, seriam dois transistores NPN ligados nessa estrutura aqui, tá? Isso aqui também é possível comprar um transistor único, tá? Com embutidos esses dois transistores dentro dele. Então, apesar de ter dois transistores, cada um deles tendo três terminais, né? São três terminais aqui e três terminais aqui, tá? Seriam seis terminais. Só que daí você compra um transistor Darlington, pronto, ele já só vem com esses terminais de fora, tá? Internamente tem lá dentro dois transistores. Então, depois eu vou mostrar um desses Darlington comerciais, tá? Então, na verdade, a gente utiliza isso aqui como sendo um transistor único, tá? Com um ganho que a gente vai calcular agora. Então, o que eu quero fazer? Eu vou calcular as correntes internas dessa estrutura aqui, tá? Para a gente chegar no ganho total. O que é o ganho total? É a corrente do coletor externa, essa corrente aqui, dividida pela corrente da base aqui interna, de entrada dessa estrutura, tá? Então, se a gente for analisar, eu coloquei o nome de todas as estruturas, de todas as correntes aqui da estrutura. Então, aqui nós temos a corrente da base, tá? Que é a base externa do Darlington. Aqui a corrente externa, aqui a corrente do coletor externa e a corrente do emissor externa. Então, temos uma corrente do coletor do transistor 1 e a corrente do coletor do transistor O, aqui, que eu chamei de O porque é de output, né? De saída, tá? Então, a corrente do emissor desse transistor de entrada aqui, desse transistor 1, ele vira a corrente da base do segundo transistor, tá? Então, a corrente total, pessoal, a corrente do coletor, desse coletor aqui, da externa, né? Ela é composta, então, pela corrente do coletor desse transistor O, que é essa aqui, ó, tá? E a corrente do coletor 1, desse coletor de entrada aqui. Então, é a soma das duas, ok? O que acontece também, pessoal, é que quando a gente está fazendo essas duas estruturas, qual que é o objetivo? A gente conseguir trabalhar com correntes maiores, tá? Porque o que acontece aqui? Quando a gente está trabalhando, se vocês um dia forem comprar ou especificar um transistor bipolar para altas correntes, tá? O que é alta corrente para nós? 10 amperes, 20 amperes, 50 amperes, tá? Então, isso já é considerado corrente alta para transistor bipolar. Quando a gente começa a aumentar muito a corrente do coletor aqui, máxima que esse dispositivo consegue operar, geralmente o ganho beta diminui. Tá? Então você não vai conseguir achar um transistor único para 20 amperes com um beta de 300. Tá? Isso aí não existe, é muito difícil achar. Então, o que você faz? Você usa essa configuração para aumentar o ganho. A gente já vai ver como que isso acontece. Então, nesse caso aqui, ó, quem vai conduzir a maior quantidade de corrente vai ser esse transistor aqui, ó, tá? Esse transistor, esse beta O aqui. Por quê? Porque a corrente que vai passar por aqui, ó, pessoal, vai ter que entrar na base. E a base geralmente é uma corrente muito menor que a do coletor. Então a corrente que vai sair aqui, ó, ela é o somatório dessa corrente do coletor e dessa corrente da base. Então essa corrente do coletor é muito maior que essa, né? Então, consequentemente, esse transistor beta O aqui vai conduzir a maior parte da corrente, tá? Então, esse transistor do beta O geralmente tem um ganho menor, tá? Então, esse aqui vai ter um ganho, sei lá, de 20 até 50 e esse aqui talvez tenha um ganho de 100, 200, 300, tá? Então, vamos lá. Então, a corrente total é a soma da corrente do coletor desses dois transistores, do 1 e do O.
tá? E a corrente do coletor 1 aqui, ó, pessoal, ela é a corrente desse cara aqui, que é simplesmente a corrente da base de entrada vezes o seu beta, que é o beta 1. Então, isso aqui vai dar a corrente do coletor 1, tá? E a corrente do emissor desse transistor aqui, pessoal, é a corrente do emissor desse cara aqui, que é simplesmente o quê? O beta 1, beta 1 mais 1, né? Porque nós temos a corrente beta IB que está descendo pelo coletor aqui, ó, mais uma corrente vezes IB, desculpa, mais IB que vem dessa base aqui. Então, beta IB mais IB vai dar beta mais 1 IB. Tá? Então, isso aqui vai ser a corrente do emissor desse transistor 1, que vai virar a corrente da base do outro transistor. Tá? E a corrente do coletor desse transistor de fora aqui, do beta O, pessoal, ele é o quê? Ele é o beta O vezes a corrente da base dele, tá? Que é o beta O, que é a corrente do emissor do outro. Então, no lugar dessa corrente da base do de fora, a gente pega e substitui pela corrente do emissor do outro e joga aqui dentro. Então, a corrente do coletor O, que é essa aqui, ó, ela é, quando eu substituo aqui, vai ficar o produto do beta O vezes o beta 1 mais 1, vezes a corrente da base aqui da entrada, tá? Então, e a corrente total, pessoal, a corrente do total externa aqui, esse IC aqui, ó, é a soma das duas correntes dos coletores aqui. Então, essa do ICO nós acabamos de calcular aqui, e a corrente do 1 nós temos aqui, ó. Então, ambas vão ficar em função de IB, tá? Então, o que nós estamos procurando? O beta total, que é o IC dividido pelo IB. Então, nós vamos pegar esse IB aqui, vai passar dividindo aqui, né? Vai ficar o IC dividido pelo IB. Então, vai dar o nosso beta total. Como é a configuração Darlington, eu chamei de beta D aqui, tá? Beta Darlington. Então, o beta total, o ganho de corrente total dessa configuração com dois transistores NPN, chamado Darlington NPN, ela é o produto dos dois betas mais a soma dos betas individuais, tá? Então, o que acontece? Esse beta aqui, por exemplo, ele pode ser, digamos, 50, tá? E esse beta aqui pode ser 300, tá? Então, esse produto aqui, pessoal, vai ser muito maior do que a soma dos dois, tá? Digamos que aqui fosse 20 e 100. Então, esse produto ia dar 2.000 e aqui ia dar 120. Então, 2.000 é muito maior do que 120, tá? Então, a gente pode... E, além disso, esses betas variam, né? Com temperatura, com ponto de operação. Então, não tem problema se não ser o beta exato, tá? Para a maioria dos casos, tá? Então, aproximadamente, esse beta total aqui para nós é como se fosse o produto dos dois betas, tá? Então, sempre que a gente estiver fazendo um cálculo, a gente pode usar esses dois aqui, a não ser que a gente queira um valor muito exato, daí a gente pode usar o beta total, ok? E, além disso, pessoal, tem uma outra característica importante dessa configuração, que é o seguinte. A corrente, quando ela passa aqui ó, pela base, ó, ela passa por essa queda de tensão aqui, ó, tá? Essa queda de uma base aqui, vamos apagar um pouco dessa riscaria aqui. A corrente, pessoal, ela passa por essa base aqui, ó, e ela passa por uma queda de tensão aqui, ó, VBE, correto? A queda da base emissor desse transistor 1 aqui. E depois essa mesma corrente, para sair aqui no emissor, ela vai ter que passar por outra queda de tensão aqui, ó, dessa base aqui do transistor O, ok? Então ela vai passar por duas quedas de tensão. Então, se aqui tem 0,7 e aqui tem 0,7, a queda total base emissor dessa configuração aqui é 2 vezes VBE, tá? Então, se aqui é uma queda de 0,7, então a queda total vai ser em torno de 1,4, tá? Então, ela tem uma queda de tensão maior. Então, esse é o preço que a gente tem que pagar para ter um ganho maior, ok? E também nós temos uma outra configuração chamada Darlington PNP, tá? Que a gente usa dois transistores PNP. Então, se a gente vinha olhando daqui de cima, nós também temos duas quedas de tensão. Aqui tem uma tensão emissor base, né? Então, porque onde está a setinha é sempre o emissor e aqui é a base. Então, uma queda emissor base e aqui uma outra queda emissor base. Então, nós vamos ter uma queda duas vezes a emissor base. Então, se aqui for 0,7 aqui 0,7, a queda total vai ser 1,4 volts. Vai ser a queda total de tensão dessa configuração aqui. E ambos, se a gente fizer essa mesma análise nessa configuração aqui, a gente vai ver que o beta Darlington é aproximadamente o produto dos dois, tá? Então é o mesmo ganho, mesma coisa, tá? Não tem muita diferença, tá? Só para fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês. Aqui eu coloquei uma configuração Darlington NPN e aqui eu deixei todas as equações. Então é o seguinte, ó, calcular todas as correntes internas da configuração Darlington para uma corrente do coletor aqui de 10 amperes
E o beta de fora aqui, ó, desse beta O é 20 e o beta de dentro é 250, tá? Vamos lá, como é que a gente resolveria isso aqui? Então, a corrente da base, pessoal, tá? A gente pode pegar daqui, ó, tá? Pega dessa equação aqui, ó, e isola a corrente da base, tá? Primeiro tem que calcular isso aqui, ó, né, que é o beta total, beta D, que ele é o produto dos dois betas mais a soma dos dois, tá? Aproximadamente a gente poderia usar só o produto dos dois, mas como eu quero calcular exatamente o valor, daí eu vou colocar todos os betas aqui, mas não precisaria, tá? Então, o beta total, pessoal, é 5.000, é o produto dos dois mais a soma dos dois. Então, dá 5.270, ok? Então, esse transistor aqui tem um ganho beta de 5.270, pessoal. É um ganho muito maior do que os ganhos que a gente está acostumado, tá? Essa é a vantagem para a gente operar com esse tipo de transistor, com essa estrutura, tá? E vai se comportar como sendo um transistor apenas, com a única diferença que tem uma queda de 2 vezes, tá? Ok? Então, com isso eu calculo a corrente da base, vai se pegar a corrente de 10 amperes dividido pelo ganho. Então, na base, pessoal, eu vou ter 1,89 mili de corrente na base, tá? A corrente, então, aqui, ó, é 10 amperes. E a corrente na base desse transistor aqui, ó, como é que eu posso fazer? O que eu faço? Eu sei que nessa base aqui, ó, desse transistor na entrada, tem essa corrente aqui, ó, tá? Então, a corrente da base do transistor de baixo é a corrente do emissor do de cima. Então, é só pegar a corrente da base vezes beta mais 1, tá? Beta 1, né? Porque é desse transistor de cima aqui, ó. Beta mais 1 vai dar a corrente do emissor, tá? Então, a corrente do emissor do 1 é a corrente da base do O. Ok? Então, eu vou pegar aqui ó, do beta 1 mais 1, vai dar 251 vezes essa corrente. Então, vai dar uma corrente da base desse transistor de baixo de 4,763 mA. Então, dá quase meio ampere aí, pessoal. Tá? 476,3 mA. Depois, a corrente do coletor, pessoal, do TBJ1 aqui, que tem o beta 1, é simplesmente a corrente da base, né, vezes o beta 1, tá? Então, 250 vezes aquele 1,897 mili, então vai dar 474, né, pessoal? Essa diferença aqui de 474 para 476 é essa corrente aqui, né? Porque de cima tá vindo aqui, ó, tá vindo 474, ele soma com 1,897 para dar os 476 aqui embaixo, tá? Que vai virar a corrente da base do outro transistor. Tá? E a corrente do coletor, pessoal, do beta O aqui, ó, que é essa corrente aqui, ó, eu vou pegar então essa corrente da base do beta O, que é esse aqui, eu vou multiplicar pelo seu beta, que é 20, né? Que vai dar, 20 vezes aquele cara lá, vai dar 9,526, tá? Então, pessoal, esse transistor aqui, ó, tá conduzindo 9 amperes e meio, aproximadamente. E esse transistor aqui, ó, tá conduzindo aproximadamente meio ampere, tá? Tá conduzindo 474 mili. Então, se eu somar essa corrente aqui ó, com esta aqui, ó, vai me dar meus 10 mili, que é o que está dito nessa equação aqui, ó, tá? Então, olhem como é interessante essa configuração. Digamos que a gente quisesse, de fato, os 10 amperes lá na saída e a gente não tivesse esse transistor aqui ó, de 250, só tivesse esse de 20. O que ia acontecer? Aqui na base nós teríamos 476 miliamperes. Então é uma corrente muito alta, dependendo do estágio de amplificação que a gente tem aqui na entrada, a gente não ia conseguir fornecer toda essa corrente. Então a gente coloca essa outra estrutura aqui, esse beta 1 aqui, para que ele amplifique a corrente que vai acionar a base do outro transistor. Então é uma configuração composta que a gente chama, né? Então com isso eu consigo reduzir muito a corrente da base. Então eu consigo acionar 10 amperes aí com apenas 1,9 miliamperes. Tá? Então essa é uma estrutura bem útil quando a gente está trabalhando com correntes muito altas. Tá? Porque com corrente muito alta a gente precisa de um ganho muito alto, senão a nossa etapa de entrada vai consumir muita, vai ter que precisar fornecer muita corrente. Tá? Então essa aí é uma característica importante dessa configuração Darlington. Vocês podem montar a configuração Darlington ou podem comprar ele pronto. Tá? Um exemplo disso é o TIP 140, 141, 142, que são os NPNs, e o 145, 146, 147, que são estruturas PNP. Tá? Então aqui está a estrutura interna deles, ó. Estrutura interna deles. Ele já tem, o que tem dentro dele? Tem os dois transistores aqui, ó, por exemplo, no NPN, ó, aqui está o transistor 1 e aqui está o transistor O, que é o de fora. E ele é colocado ainda duas resistências aqui, pessoal. Tá? Eu acredito que essas resistências sejam para equilibrar as tensões, para essa tensão dessa base aqui ficar mais próxima dessa, né? Porque essa base aqui conduz muito mais corrente.
Então, se a corrente é maior, talvez a tensão ia subir muito. Daí, esse resistor rouba um pouco da corrente aqui para tentar equilibrar os dois, tá? E ele tem também um diodo interno, tá? Esse diodo é construído internamente dele para quê? Caso a tensão em cima desse transistor aqui inverta, digamos que apareça uma tensão assim, ó, tá? Claro que teria que ter uma resistência aqui para limitar essa corrente. E essa corrente fosse surgir para cima, esse diodo entra em condução. Se não tivesse esse diodo, a tensão ia ficar invertida aqui em cima desse transistor e ele talvez queimaria, tá? Então esse diodo aqui é um diodo de proteção. Tá? Lá em eletrônica de potência vocês vão ver bastante. MOSFETs, que a gente vai ver na sequência, também tem esse transistor aqui construído dentro dele. Tá? E aqui está a estrutura PNP, que é muito semelhante. Tá? Então esse aqui é o encapsulamento dele. Tem esse SOT 293 aqui, que nós temos no laboratório, e tem esse outro TO247, que eu acho que a gente também tem no laboratório. Esse chip aqui, pessoal, chip 140, ele consegue conduzir uma corrente de 10 amperes, que é uma corrente relativamente alta, tá? Ele é para 60 até 100 volts, mais ou menos. O ganho beta mínimo, ó, DC Current Gain, tá? Que é o HFE, que a gente vai ver o que significa esse HFE na próxima aula. Ele é 1000, tá? Um ganho mínimo dele é 1000, tá? Quando está conduzindo uma corrente de 5 amperes e tensão coletor emissor de 4 volts. Aqui é a condição onde esse ganho que for medido. Tá? Então, só que a gente sabe que esse ganho, na verdade, ele varia, pessoal. Tanto é que aqui ele tem um gráfico, ó, pessoal, que mostra a corrente do coletor e o ganho, tá? O ganho em função da temperatura, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando em 25 graus, ó, quando a gente estiver com 2 amperes, a gente vai estar aqui no meio. Então, aqui é 3.000, 4.000, 5.000. Então, aqui vai dar 2.500. Tá? Então, um ganho de 2.500. Agora, se eu estiver trabalhando mais quente, tá? Estiver trabalhando em 150 graus, ele vai estar aqui, ó, vai dar 5.500. Tá? Então, o ganho varia muito com a temperatura. E com o ponto de operação também. Então, aqui com 2 amperes dá 2.500, com 25 graus. E lá aqui, ó, com 6 amperes, ele já dá 4.000. Então, o ganho varia muito. Tá? É um ganho bem difícil de trabalhar com esse amplificador aqui se for muito dependente do ganho. Tá? E aqui, pessoal, a tensão da base emissor, tá? O VBE dele. Então, ele é, como eu já falei, ele é 2 vezes a tensão da base em comparação com um amplificador TBJ, um transistor bipolar único, tá? Seria 0,7, aqui seria no mínimo 1,4. Só que ela também varia com a corrente, tá? Então, olha aqui, ó, com uma corrente do coletor aqui de 1 ampere, ele em 25 graus, ele dá em torno de 1,4, tá bem por aqui, ó. Agora, se eu tiver com 10 amperes lá na corrente do coletor, então quer dizer que eu vou precisar de mais corrente de base. Então, já vai para 2 volts. Então, essa tensão aqui varia bastante, tá? A corrente uma tensão VBE bem maior, tá? Então, vocês podem montar com 2 transistores ou podem comprar pronto, tá? Bom, a vantagem desse cara aqui é que ocupa menos espaço, né? Então, só com 3 furos lá na placa, solda 3 terminais, está pronto. O outro teria que soldar 6 terminais, tá? Então, tem vantagens e desvantagens. E também existe uma outra configuração, pessoal, que usa também 2 transistores, só que aqui, a chamada de configuração Zcli, tá? A gente lê assim, ó, ignora esse S aqui, ó, e a gente lê só Zcli. Essa configuração Zcli, ela usa transistores diferentes, tá? Então, ela usa um transistor NPN e um PNP ao mesmo tempo, tá? Com isso, temos algumas vantagens, tá? Então, quem é que dá o nome do NPN? É o transistor da base aqui, ó, tá? O transistor da base está ligado no NPN e aqui é um PNP, tá? Já que isso aqui é como se operasse como se fosse um transistor NPN, então aqui é a base, aqui é o emissor e aqui seria o coletor. Tá? Por isso que o nome está coletor, apesar de estar ligado num emissor aqui, ó, tá? Esse onde tem a setinha é o emissor, né? Então aqui, ó, é um emissor desse PNP, tá? Só que para nós é como se ele fosse um coletor. Por quê? Porque quando eu aumento a corrente, tá? Olha aqui, ó, aumenta essa corrente aqui. Então vem mais corrente para cá, tá? Vem mais corrente para cá, né? E daí vem mais corrente para cá. Então quando eu aumento essa corrente, aumenta a corrente nesse terminal aqui, ó. Então, e a corrente está entrando. Tá? Então é como se ele fosse um coletor. É mesmo, isso aqui, ó, pessoal, é como se fosse um transistor assim. Tá? Normal. Transistor normal. Inclusive, ele tem só uma queda de tensão na base. Olha aqui, ó. Agora a corrente passa só por uma queda de tensão. Então aqui é 0,7. Tá?
E aqui, ó, a corrente está entrando aqui, é como se fosse um transistor normal, né? Está entrando como se fosse num coletor, apesar daqui ter um emissor, tá? Então isso aqui opera como se fosse um transistor único, tá? Como é que eu equaciono ele? Vamos apagar um pouquinho dessas. Então, como é que a gente faz os cálculos das correntes internas, só para a gente entender como é que funciona. Então, a corrente do coletor, pessoal, que é essa aqui, ó, é simplesmente a corrente do emissor do transistor de fora, aqui, que é o beta O. Tá? E a corrente do emissor, pessoal, do transistor de fora, ela é também a mesma coisa do que, como é a corrente do emissor, é beta mais 1, né? Se fosse coletor, era só beta. Como é emissor, é beta mais 1, porque aqui vem a corrente que vem para cá, ó, mais a corrente que vem para a base, tá? Então a soma desses dois caras aqui dá beta mais 1 vezes a corrente da base, que é a corrente da base desse transistor aqui, tá? Que é o IBETA-O, o IBO, desculpa, que é a mesma corrente do coletor desse transistor aqui, tá? E daí a corrente da base, pessoal, desse cara aqui, ó, então é a mesma do coletor desse de cima aqui, ó, é igual a beta 1, né, que é o beta desse cara aqui, vezes a corrente da base de entrada aqui, que a gente também quer saber, tá? E depois a corrente total aqui de fora desse coletor aqui, então, como eu já falei, ele é a mesma corrente do emissor desse cara aqui de fora. Ele vai ser o quê? Aqui está a corrente desse cara aqui, ó, tá? Corrente da base O, que é desse cara aqui de cima. Então, eu sei que a corrente da base do O aqui é a mesma corrente do coletor desse de baixo aqui, ó. Então, vou pegar esse cara aqui e vou substituir lá, ó, tá? Então, vai ficar beta O mais 1 vezes beta 1 vezes IB. Então, aqui vai aparecer o produto novamente dos betas, tá? Então, ganho total, pessoal, olha aqui, eu vou pegar esse B, vou passar para o outro lado, vai ficar corrente do coletor total dividido pela corrente da base total. Então, vai dar uma estrutura assim, o ganho assim, vai ficar o produto do beta O com beta 1 mais o beta 1, tá? Diferente da configuração da Arlington, aqui faltou só o beta O aqui, mas no geral, o que acontece é que o produto desses dois caras aqui vai ser muito maior que aquele beta 1, tá? Isso aqui vai ser mais verdade do que o anterior. Então, eu posso simplesmente aproximar o beta Zcli aqui como sendo o produto dos dois betas, tá? E a tensão da base emissor, pessoal, desses dois caras aqui, ela é a mesma coisa do que um transistor apenas, tá? É apenas um transistor porque só tem uma queda de tensão aqui, ó, VBE, que é a tensão da queda de tensão desse beta 1, ok? E também existe uma configuração PNP, pessoal, tá? Quem que dá o nome é o transistor da entrada aqui, o beta 1, que está ligado num PNP. E o que vai acontecer? Quando eu pegar aí a tensão nesse terminal aqui descer, vai conduzir mais corrente para cá, para a base, e daí vai passar mais corrente nesse coletor, que vai virar a corrente dessa base aqui, ó, que daí vai aumentar a corrente aqui, ó, tá? Então aqui, quando a corrente vai para cá, ó, ele aumenta a corrente. Então isso aqui se comporta como um PNP, tá? Como se fosse um transistor PNP grande único, tá? Aqui também a queda de tensão é única, só tem uma queda de tensão, que é o VEB, tá? Só tem uma queda de tensão, que é a tensão da base, aproximadamente 0,7, ok? Então essas aqui são as duas estruturas básicas aí, a configuração Darlington e Zcli, ok? E o produto dos dois o ganho total é o produto dos dois, que nem o Darlington, tá? Aproximadamente são iguais os ganhos dos dois, tá? Independente se eu usar dois NPN para fazer um Darlington NPN ou usar um PNP e um NPN para fazer um Zcli NPN, ok? Então, essas aqui são as duas estruturas básicas, tá? Então, eu posso usar essa configuração aí, pessoal, para fazer um amplificador push-pull, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela estrutura que nós já vimos antes, tá? Que ela é composta por um resistor aqui, ó. Um resistor aqui, lembram? Tem aquele resistor O de saída aqui, que eu tinha colocado na última aula. E aqui são dois transistores, tá? Esse aqui é uma estrutura Darlington, então tem dois NPNs. E aqui tem dois PNP, tá? Aqui uma estrutura Zcli, onde eu tenho aqui ó, um PNP e um NPN, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, só que o dual dele, né? Aqui tem o NPN fica aqui, ao contrário daquele de cima. Então aqui são dois Zcli. E aqui eu tenho uma estrutura híbrida, ó. Eu tenho um Darlington em cima e um Zcli embaixo, tá? É uma híbrida entre os dois. Daí, aqui surge uma pergunta. Por isso que eu coloquei essa interrogação aqui, pessoal, que isso aqui vai ser questão de prova, inclusive, tá? Vai ter na lista lá que eu vou fazer, mas vai cair na prova isso aqui também, então já é bom prestar atenção. O que a gente colocava aqui no meio, naquela configuração de antes, pessoal? A gente colocava
diodos, né? Qual que era a função daqueles diodos? A função dos diodos era produzir uma queda de tensão aqui de forma que os transistores ficassem previamente meio que ligados, tá? Porque quando eu estiver passando do semiciclo positivo para o negativo, os dois transistores ficam ligados. Então, para isso, eu tenho que ter uma queda de tensão aqui, ó, tá? Para polarizar esses dois caras aqui, ó, tá? Então, quando eu tinha apenas um transistor aqui e um aqui, tinha dois diodos, um em cima e outro embaixo, tá? Só que olha o que acontece agora. Agora eu tenho duas quedas de tensão, tá? Então, se eu medir a tensão daqui, ó, até aqui, tá? Considerando que esses resistores RO aqui são bem pequenininhos, tá? Então é como se fosse um curto, tá? Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho 0,7 de queda, mais 0,7 1,4, mais 0,7 mais 0,7. Então a tensão total entre esses dois caras aqui vai ser 4 vezes 0,7, tá? Que vai dar então 2,8 volts. Então eu preciso 2,8 volts aqui, pessoal, para manter esse sistema aqui previamente ligado. Então a pergunta é: quantos diodos eu tenho que colocar aqui? Tá? Tem que colocar uma quantidade de diodos aqui para mim manter 2,8 volts aqui. Então, pergunta se é só contar o número de bases que eu tenho aqui. Tensão base emissor que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu preciso ter 4 diodos aqui, ó, ok? E daí eu faço a ligação aqui no meio, tá? Então, a configuração Darlington, pessoal, eu preciso de 4 diodos para polarizar esse amplificador, beleza? Isso aqui vai cair na prova, tá, pessoal? Depois, aqui eu tenho uma configuração Z-Cly, tá? Então, eu tenho que olhar aqui qual que é a tensão que eu tenho entre esses dois terminais aqui, ó, tá? Considera esse cara aqui como sendo um curto, ó, porque a resistência é bem pequena, né? Não tem muita queda de tensão aqui. Então, aqui tem uma base emissor e aqui tem uma base emissor, uma configuração, uma junção emissor-base. Então, aqui ó, é 0,7 mais 0,7, 1,4. Então, entre esses dois aqui, 1,4. Então, eu preciso de dois, né? Dois diodos aqui, tá? Então, preciso de dois diodos. A configuração aqui fica muito semelhante àquela que a gente viu na outra aula, tá? Beleza? Então, dois diodos para polarizar o amplificador. E aqui, pessoal, eu tenho uma configuração híbrida, né? Considera como um curto aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três, tá? Temos 3 junções base emissor ou emissor base, tá? Então, fica 3 diodos. Aqui, pessoal, ele fica meio assimétrico, né? Eu posso conectar ele aqui ou aqui, porque o número é ímpar de diodos, né? Então, teoricamente, dos dois lados ali funcionaria, só que ficaria desbalanceado, tá? Eu nunca vi nem o pessoal utilizar essa estrutura aqui, ó. Do ponto de vista de economia, essa configuração aqui é melhor, porque usa menos diodos do que essa outra configuração aqui, tá? Então, esse cara aqui, se fosse ser usado, usaria 3 diodos para polarizar o amplificador, beleza? Então, o que eu tenho que fazer depois? A gente não vai fazer toda a análise aqui, eu vou fazer uma análise bem rapidona aqui, que vai ser só analisar o projeto, né, e analisar dessa configuração com o Darlington, por exemplo. Então, a fonte de alimentação, pessoal, pro projeto desse cara aqui, ó, é a mesma coisa do que a gente viu na outra aula. Então aqui essa tensão VCC mínima é 2 vezes e meia o quê? A tensão de pico da saída mais a queda do transistor aqui, ó, pessoal. Como esse transistor aqui eu só tenho um transistor nesse caminho, vai ser só o VCE convencional, tá? Vezes o RO vezes a corrente de pico aqui, que é a queda nesse cara aqui, tá? Aqui tem metade da alimentação, por isso que vai aparecer um 2 aqui, né? Porque é 2 vezes essa tensão. Ficou metade aqui, então precisa do dobro da tensão aqui. E o 0,5 é para ter uma folga, né? Então isso aqui não mudou nada, tá, pessoal? Projeto do resistor de polarização, que é esse aqui, ó, tá? Projeto do resistor de polarização é a mesma coisa do que aquele outro lá, do projeto da outra aula, só que aqui aparece um 2 VBE. A única diferença, por quê? Porque a gente somava essa tensão aqui, ó, né? Até aqui, ó, que era o VB, lembra? Então aqui tem duas quedas de tensão, daí vai aparecer um 2 VBE. No resto é tudo igual. Tá? E o projeto das correntes de pico aqui, ó, que vai aqui, ó, é só pegar e dividir pelo beta mínimo aqui, né? O resto é tudo igual, pessoal. Tá? E no modelo CA, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar um ganho e um RE, tá? Então, o RE equivalente de tudo isso aqui, pessoal, ele é a mesma coisa, o projeto fica tudo igual, tá? Só que aqui só tem um detalhe, ó. O RE, a gente considera um REO aqui, porque é do transistor de fora aqui, ou um RE Darlington poderia ser, ele é 2 vezes o RE de fora. Por quê? Porque tem duas quedas de tensão aqui. Então aqui teria um RE aqui e um RE aqui. Tá? Pergunta que pode aparecer agora é o seguinte. Bom,
Esses dois transistores, a base deles conduz correntes diferentes, tá? E correntes de emissor diferente. Então, eles não teriam que ter dois REs em série aqui diferentes? Sim e não, tá? Porque o que acontece? Quando a gente reflete a corrente de volta aqui para calcular o RE de cima, a gente vai ver que ele vai dar aproximadamente igual o de baixo, tá? Porque a corrente num diminui, mas o beta aumenta no outro, então elas se compensam e dá aproximadamente 2 vezes. Isso aqui é aproximado, tá, pessoal? Não é exato. Mas daí a gente usa 2 vezes porque tem 2 quedas de tensão. E o beta de fora lá é o beta do Darlington, que é o produto dos dois, tá? No resto não muda nada, pessoal. A gente pode usar para qualquer estrutura isso aqui, tá? E daí as equações também, ó. Aqui eu já coloquei direto porque não muda nada, tá, pessoal? Então a impedância de saída antes era RO grande e o REO, seria a resistência do emissor desse transistor aqui, ó. Agora vai ser 2 vezes o RO, tá? O RO. Então tem 2 vezes esse cara aqui. Como esse cara aqui já é bem pequeno, não vai interferir em quase nada. E daí na impedância de entrada, pessoal, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente coloca um 2 aqui também, tá? E usa o beta do Darlington aqui, tudo igual. O ganho de tensão sem carga é unitário, tudo igual, tá? Então qual que é a vantagem dessa estrutura no final das contas, pessoal? A gente utiliza um beta maior, tá? Então esse beta aqui é maior, tá? Se eu aumento o beta, eu posso aumentar a minha impedância de entrada, tá? Então toda essa estrutura aqui tem o objetivo de aumentar a impedância de entrada. Por quê? Porque eu quero um amplificador que não consuma muita corrente de entrada. Porque imagina se esse cara aqui consumisse muita corrente e essa resistência da fonte aqui, por algum motivo, fosse muito grande, essa tensão aqui ia cair muito. Então, o meu objetivo é fazer um amplificador que tenha uma impedância de entrada alta. Isso aí ajuda, tá? Fica essa tensão VI aqui, ela fica mais alta e, consequentemente, eu vou conseguir uma tensão de saída maior também, ok? Já que esse cara aqui tem ganho unitário. E na configuração Zcly é bem semelhante, pessoal. A tensão de alimentação não muda nada, porque é tudo igual aqui. Se a gente olhar essa etapa de saída, ela só tem uma queda de tensão aqui também, tá? Que seria uma tensão emissor, tensão emissor-coletor, mas eu botei VCE aqui, é tudo a mesma coisa, porque na de baixo é emissor-coletor, então, coletor-emissor, então não muda nada. O projeto do resistor de polarização é tudo igual da aula anterior, tá? Não tenho 2 aqui, né, porque só tem uma queda de tensão, tá? Então não muda nada. Então essa equação aqui fica exatamente igual à da aula que não era com Darlington ou nem com Zcly, tá? Então, nessa aqui não mudou nada, a única diferença é que o meu beta equivalente aumentou, tá? No resto é tudo igual. Então, o meu modelo CA do transistor fica beta RE e aqui o beta IB, mesma coisa, tá? E a equação aqui não aparece o 2 também, porque não tem o 2, só tem uma base, tá? Então, é tudo... Essa aqui fica exatamente a outra aula, beleza? Então, vantagens e desvantagens dessa configuração que a gente acabou de ver, tá? Então, desvantagem. Quando eu aumento o beta de corrente, que nesse caso aqui ele ficou o produto dos dois betas, né? Eu coloquei aqui o beta do Darlington, tá? O beta D ele aumenta, tá? Porque é o produto dos dois, tá? Então diminui-se a corrente da base, tá? Então se esse beta aumentou, eu tenho 1 ampere aqui agora para ser acionado com um ganho, digamos, de 5.000, essa corrente aqui, ó, esse B diminui, né? Porque eu tenho um beta maior, a corrente da base diminui para a mesma corrente do coletor, ok? Se este corrente da base diminui, tá? Que vem na equação do R máximo aqui, olha aqui onde é que está o IB, corrente da base, ela fica menor. Então, se esse cara aqui diminui, o que vai acontecer? Esse meu R máximo, ele pode ficar maior. Então, esse R aqui fica maior, ok? Então, cada vez eu tenho um R maior. E quando o R maior, ele aparece aqui ó, também, ó. Tá? Então, o paralelo desses dois caras aqui, ó, essa parcela aqui aumentou por causa do beta. Essa parcela aqui também aumentou porque o R vai aumentar, tá? Posso escolher um R pequeno, mas poderia ser maior porque preciso menos corrente, tá? Então, paralelo de duas coisas maiores vai dar uma impedância maior. Ok? Então, o nosso objetivo foi cumprido, né? Temos uma impedância maior porque estamos usando uma configuração com beta maior, tá? Só que o que acontece? Tá? Tudo tem seu ônus e bônus. O que acontece? Quando eu aumento o R, tá? Vou aumentar esse R, o que vai acontecer? Vai vir menos corrente para cá, essa corrente aqui vai diminuir. E vai sobrar menos corrente para os diodos, tá?
Quando eu tenho menos corrente nos diodos, o que que acontece? A tensão deles é como se eu desligasse o diodo, tá? Aqui eu estou mostrando um gráfico, pessoal, que eu tirei lá do datasheet do 1N4148. Procurem na internet aí, datasheet do 1N4148, que é um que a gente vai usar bastante. Se vocês olharem aqui, ó, olha aqui a tensão VF é a queda de tensão do diodo. Aqui a temperatura e aqui os gráficos de corrente, está passando por ele, tá? Então, onde é que está o 0,7? O 0,7 está por aqui, ó, 0,7 volts, tá? Quando que eu vou ter 0,7? Digamos que a gente está trabalhando com 50 graus aqui, tá? Então, quando eu tiver com 50 graus, só vai ter 0,7 se eu tiver 10 mili passando pelo diodo, tá? Então, tem que ter no mínimo 10 mili. Digamos que eu coloque 1 mili, tá? Então, vai ter 0,6, tá? Então, 0,6 mais 0,6 vai dar 1,2, vai dar 2,4. E a gente precisava de 2,8. Então, vai faltar 0,4. A gente não vai conseguir polarizar esses caras aqui direito. Então, o que que acontece? Mesmo aumentando o beta, eu vou ter que diminuir o resistor aqui para manter esses diodos, de certa forma, ligados, tá? Eu preciso ter... Então, no final das contas, eu tenho que diminuir o R para manter os diodos bem polarizados, e com isso, o Z diminui de novo, tá? O que anula a melhoria causada pelo uso dos transistores Darlington e Ziclay. Então, acaba que esses efeitos meio que se anulam. Mas a vantagem, pessoal, é que eu consigo utilizar transistores bipolares com altas correntes, tá? Então, no final das contas, a minha impedância fica em segundo plano. Se eu precisar trabalhar com correntes altas, eu vou ter que usar um Darlington, porque eu não consigo acionar, pessoal, uma carga muito alta aqui com um transistor único. Então, eu tenho que usar uma configuração Darlington, senão não tenho capacidade de corrente para acionar eles, ok? Ok, pessoal, então eu quero mostrar isso aqui na simulação. Eu vou comparar, então, essa configuração aqui, configuração Darlington, com a configuração anterior que eu mostrei para vocês lá onde não uso o Darlington, tá? Com 2 diodos e não usar o Darlington. Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar agora para vocês na simulação alguns detalhes. Então aqui nós temos o amplificador montado na aula anterior. Então esse amplificador aqui é um amplificador 2 diodos sem Darlington, tá? Então aqui é apenas um transistor com um ganho de 100. Isso aqui eu já simulei para vocês lá na aula passada, ok? Então se vocês lembrarem aqui qual era o projeto, era esse projeto aqui, ó, né? Amplificador push-pull com 2 diodos, esse aqui sem Darlington ainda. Então nós fizemos todo o projeto, nós tínhamos uma resistência de entrada de 100 ohms, ok? Então nós fizemos um projeto, né? Onde é que tá os valores? Então, o nosso valor de R máximo era 215, a gente usou 200, ok? Então, aqui está a nossa montagem, tá? Já simulei ele, então eu coloquei 200 aqui, ó, e a simulação, o que nós podemos fazer aqui? Ó? O objetivo lá no exercício era calcular a tensão de entrada, tá? E daí, o valor de impedância de entrada calculado, pessoal, se a gente voltar lá no final do exercício... aqui, ó, tá o resumo, né? Então, a impedância de entrada é 89, tá? 89,1, tá? Um exercício que eu gosto de fazer, pessoal, quando a gente está fazendo esse tipo de simulação, para verificar se esse 89 está correto, é fazer o seguinte, ó. No lugar do RS de entrada, pessoal, que era de 100, eu vou colocar aqui 89,1 também. Então, a impedância de entrada vai ser 89,1, desculpa, a resistência da fonte vai ser 89,1 e a impedância de entrada também vai ser 89,1. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei esse, lá na simulação eu posso trocar, né? Posso colocar aqui 89 e aqui 89, tá? Que é a impedância de entrada. Se os dois forem iguais, essa tensão aqui tem que dar metade da fonte, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, eu coloquei 16 na entrada, tá? Coloquei 89,1 aqui, ó, rodei a simulação. Então, vou medir a tensão, o VS, que é a tensão de entrada, que tá aqui, ó. E olha ali quanto é que... Então, a gente vem aqui, ó. A de entrada está aos 16, né? 15,99. Agora, o VI, pessoal, que é aqui, ó, teria que estar metade, tá? Então, a gente vinha aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Bem no pico. Tá lá, ó, em torno de 8 volts. Então, quer dizer que, de fato, a impedância de entrada é 89,1, beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que isso aqui, então, é a impedância de 89, tá? Então, se a gente vir aqui na fórmula, pessoal, da impedância de entrada, isso tudo da aula passada, tá, pessoal? Não falei ainda onde é que está a impedância de entrada. A impedância de entrada está aqui, ó, tá?
Então, a impedância de entrada, pessoal, se vocês vão olhar, é beta, né, vezes o RE, que é pequeno, vão aproximar por 0, o RL é 8, né, e esse carinha aqui é bem pequeno também. Então, se aqui é 8, pessoal, e o beta, neste caso aqui, pessoal, é um beta de 100, ó, eu coloquei 100, então vai dar 8 vezes 100 aproximadamente, né? Vai dar 800. E o resistor é 200 dividido por 2 vai dar 100. Então é 100 paralelo com 800, que dá 89, tá? Então vocês veem que deu muito próximo da metade desse cara aqui, ó, tá? A resistência equivalente num paralelo sempre dá menor do que a menor delas. Então a menor é 100, então vai dar um pouquinho menor do que 100, ok? Então essa aqui é a simulação, tá tudo funcionando. Agora vamos para a simulação com um Darlington, tá? Então temos aqui, ó, dois transistores, eu coloquei um chip 31 na saída, tá? 0,15 aqui é tudo igual, a fonte é a mesma da alimentação, e o 0,15 aqui, os capacitores eu coloquei bem grande para eles não influenciarem muito na tensão. Coloquei esse transistor da saída com ganho 100, que nem o outro, e coloquei um ganho de 100 nesse outro transistor aqui, que eu botei como sendo um BC 557 aqui, e aqui um 557, que é o complementar. Então ele tem ganho 100, esse aqui tem ganho 100, o produto vai dar 10 mil. Então tem um ganho de 10 mil, beleza? Aí eu quero que na saída continue tendo 1 ampere na saída. Então a corrente de entrada aqui, pessoal, vai ser 1 ampere dividido por 10 mil, tá? Então é 1 dividido por 10 mil. Vai dar 100 micro, tá? 100 micro de corrente na base, ok? De pico, beleza? Tá? Agora vamos voltar para a aula, pessoal, tá? Na aula nós temos aqui, ó, agora com Darlington, tá? O R máximo, que é esse R que vai aqui, ó. O que vai acontecer? Se a gente, vamos fazer o cálculo aqui, ó, nós temos então, a tensão da alimentação é 22, dividido por 2 vai dar 11, menos duas vezes a queda de tensão, que vai dar 1.4, menos os 8 volts de pico que eu quero na saída, menos o RO é 0,15, né, vezes 1 ampere vai dar 0,15, tá? Então essa aqui é a tensão que eu tenho sobre o resistor, tá? E se eu dividir pela corrente nova, que é 100 micro, que eu acabei de calcular, então isso aqui vai dar um resistor de 4,5K, tá? Então o que acontece? Se eu colocar um resistor bem grande, então esse aqui seria o máximo, né? Eu vou colocar uns 4K, só para mostrar para vocês, tá? Vou vir aqui, ó, vou colocar 4K, tá? 4K aqui, ó, e 4K aqui, tá? Voltando para a aula, pessoal, outra coisa. Temos aqui a impedância de entrada, tá? E aqui tem algo interessante que dá para comentar. É o seguinte, então a impedância de entrada desse amplificador aqui é o paralelo de dois termos, tá? Então esse resistor aqui eu botei 4K, dividido por 2 vai dar 2K, ok? Então esse cara aqui dá 2K. Aqui nós temos o quê? Nós temos esse número aqui, que é pequeno, que é o RE pequeno, e o RO também é pequeno, tá? Vamos assumir que ele seja somente o RL aqui, que é 8. Tá? Esse aqui é 8, que seria 0,15, então o RL é bem maior. Vezes o beta do Darlington, que é 10 mil. Então 10 mil vezes 8 vai dar 80 mil, ou seja, 80K em paralelo com 2K, né? Porque é 4K dividido por 2, tá? Então é 2K em paralelo com 80K, que deu isso aqui aproximadamente. Tá? Então, como esse resistor aqui é bem grande e esse aqui é menor, sempre vai dar menor do que o menor deles. E se os resistores estiverem bem afastados um do outro, 80K é praticamente um circuito aberto perto de 2K. Então vai ser aproximadamente 2K a minha impedância de entrada. Ou seja, isso aqui é como se fosse um circuito aberto, fica praticamente R sobre 2. Tá? Então aqui, ó, aqui deu 4K, eu vou colocar a impedância da fonte 2K. Tá? Para ver se isso aqui dá certo, se eu medir o VI, pessoal, o VI vai ter que dar a metade, tá? Metade da tensão. Então eu coloquei 16 na entrada, aqui teria que dar 8, tá? Vamos rodar essa simulação aqui. Então nós temos aqui, ó, a tensão VS, que é essa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá lá, ó. Então 15.98, 16, né? Vamos olhar o VI. Então o VI tá, ó, 7.96, pessoal, tá? Praticamente 8. Então, de fato, a impedância de entrada é metade dessa resistência aqui, aproximadamente, tá? Já é o suficiente para nós, ok? Então, beleza, está projetado. Só que olha aqui, ó, distorceu a forma de onda. Se vocês olharem aqui o VO, aconteceu aquele crossover lá, aquela distorção de crossover, tá? Por que aconteceu isso? Porque a corrente, eu vou colocar nessa tela aqui, ó. Olha aqui, a corrente do diodo, pessoal, ficou muito baixa.
tá? Muito baixa. Então a sua tensão, eu vou tirar esse cara daqui, ó, e vou colocar aqui a tensão sobre o diodo. Então a tensão sobre o diodo, olha aqui, ó, claro que ela está oscilando aqui, mas ela está oscilando pouco, ela está de 540 até 640, dá 100 milivolts de variação, ok? Só que ela está em uma média de uns 6, de 0,6 volts, tá? Não chegou no 0,7, tá? Então é isso que eu queria comentar com vocês, que é a desvantagem dessa configuração. Eu posso aumentar o R aqui, ok, tudo bem, só que daí vai acontecer problema de cruzamento, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e diminuir esse resistor para que essa tensão aqui aumente, tá? Então eu teria que vir ali, daí o que que acontece? Eu tenho que diminuir ela, na prática é como se aqui ó, eu tivesse que somar uns 10 miliamperes, tá? Porque nesse resistor então vai ter que ter a corrente máxima, mais uns 10 miliamperes, tá? Para manter aquele cara ligado, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou nessa equação aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, 10 mili, tá? Vou somar 10 mili, que vai ser a corrente para manter o diodo nessa equação aqui, ó, em torno de 10 mili, tá? Que daí ele vai ficar com em torno de 0,7, tá? Se colocar isso aqui vai dar 44, tá? Acredito que nem precisava tanto. Vamos colocar até um valor, colocar em torno de uns 200 ohms, que nem era naquele outro projeto lá do resistor sem o Darlington, tava 200. Vamos colocar 200 também aqui, tá? Então, 200 aqui e 200 aqui, tá? Então, aqui vai dar aproximadamente metade, então vou colocar 100 aqui, ok? Vou dar simulação. Então, olha aqui a média da tensão. Essa aqui, ó, pessoal, é a média da tensão do diodo, tá? Então ela ficou acima um pouco de 0,7, tá? Nem precisava 10 miliamperes, 10 miliamperes é quase demais, tá? Então, olha aqui agora não aconteceu mais problema de cruzamento, tá? Se a gente colocar nessa tela aqui, inclusive, as correntes do coletor dele aqui, que é a corrente nesse resistor, é a mesma do transistor aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá tendo corrente nos dois durante um intervalo de tempo. Então, quer dizer que não está distorcendo, ok? Então, assim já estaria bom o projeto, tá? Não precisa ser, nem precisou ser os 10 mili exato, que nem eu tinha colocado aqui, tá? Então, qualquer corrente que deixa... outra coisa, na simulação ele está considerando uma temperatura em torno de uns 25 graus. Tá? Então, 25 graus não precisa ter 10 mili, pode ser talvez 5 mili. Tá? Então, 5 mili já estaria o suficiente. Que é uma vantagem, então eu consigo acionar correntes altas aqui na saída com esse Darlington, porém eu não consigo aumentar tanto essa resistência aqui para aumentar a minha impedância, é um problema. Tá? Outra coisa, tem outra coisa que eu poderia fazer aqui, tá? Que não é recomendado, mas é o seguinte. Eu poderia vir aqui, ó, deixar meus 4K, tá? Vou deixar meus 4K. Então a impedância vai ficar alta, né? Porque eu vou ter uma resistência aqui ó, de 4K. Aqui eu vou deixar 2K de novo, que é metade. E daí, como esse cara aqui vai ficar com uma tensão menor, não vai chegar no 0,7, eu vou colocar mais um diodo, tá? Só para mostrar para vocês. Então eu vou trazer esse carinha aqui mais para cima. Aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar um diodo aqui, ó, e um diodo aqui, tá? Então coloquei mais um diodo, então se ele ficar, digamos, com 0,5 volts, vezes 3 aqui vai dar 1,5 ao invés dos 1,4 que tinha que ter. Então não é bom, quanto mais tensão não é bom. Só que o que vai acontecer? Daí vai acionar demais esse cara aqui e vai aumentar o problema do cruzamento aqui, ó. Então, ó, coloquei mais diodos, pessoal. Olha o que aconteceu com a corrente de cruzamento. Tá com 0,7 amperes de cruzamento, tá? Então ficou muito... é muita corrente, tá? Então não adianta aumentar o número de diodos aqui, porque vai aumentar, ele vai ficar muito acionado agora e vai aumentar muito o crossover. Então isso aqui ia esquentar muito, os dois transistores estariam praticamente em curto sempre, tá? A tensão de saída ia estar funcionando normal, mas os transistores iam estar fritando aqui, tá? Então a eficiência ia cair muito, não dá essa abordagem de colocar mais um diodo aqui, não dá, tá? Então eu tenho que pegar e usar os dois diodos corretamente e tenho que pegar e diminuir um pouco essa resistência aqui, tá? Vamos deixar 100 aqui, que daí ele funciona adequadamente.